Brasil de Fato Entrevista. Olá, está começando mais um BDF Entrevista. No programa de hoje vamos ouvir a conversa com o jornalista Leonardo Sakamoto. Há mais de 2 décadas ele está à frente da Repórter Brasil, uma das principais organizações de combate ao trabalho escravo contemporâneo no país. Este ano, o jornalista lançou o livro Escravidão Contemporânea. A obra reúne textos de especialistas no assunto do mundo todo. Um dos temas da entrevista foi o lançamento do livro. Confira! As motivações para publicar o livro. Assim, a ideia... Eu fui convidado pela Contexto para escrever um livro sobre trabalho escravo contemporâneo. Como eu estou há 21 anos em cima disso, e o último livro que eu tinha lançado sobre o tema, acho que era de 2005, né? Então, poxa, lá se vão 15 anos já, né? Então, estava na hora de lançar um outro livro. E aí me convidaram, só que eu falei o seguinte, olha, eu poderia escrever um livro inteiro, mas eu acho muito mais rico, muito mais plural, se ao invés de eu fazer um livro sozinho, né, sobre isso, sobre a questão, que a gente pudesse fazer um livro que marcasse, que mostrasse diferentes pontos de vista de diferentes especialistas sobre o tema. Daí é diferente que a pessoa fala, é uma organização de artigos. Não. Aí o que aconteceu? Eu fiz a estrutura do livro e vou escrever uma parte, mas eu vou convidar para escrever determinados os capítulos, né, os capítulos seguintes, eu vou convidar pessoas que são especialistas dentro e fora do Brasil. E aí saiu o livro, né? O livro ele não é um apanhado de artigos, o livro ele é ele foi pensado, né, naquela estrutura, ele foi pensado com capítulos, uma forma de uma sequência lógica e didática para as pessoas, né, para o leitor comum, entender o que é o problema, como o problema surgiu, quais são as causas, as consequências, os impactos para a sociedade, para a economia, para o meio ambiente. Então, ou seja, a gente pensou capítulo a capítulo, né, de forma que as pessoas pudessem compreender. Então aí nasceu o livro. Ou seja, o trabalho de edição foi meio grande, porque alinhavar tudo, né, numa sequência, num processo, tudo levou mais de 1 ano e meio trabalhando em cima. Mas acabou saindo, eu acho que ele tem tudo para ser, modéstia à parte, uma obra de referência, né, para as pessoas que quiserem entender o tema, para as pessoas que quiserem, inclusive, se aprofundar no tema, para quem já conhece um pouco, é uma obra de referência. O combate ao trabalho escravo no Brasil e no mundo. O Brasil, ele é o país com o melhor sistema de combate ao trabalho escravo. Ele é um país referência, né? Os diferentes governos o governo Fernando Henrique teve o mérito de começar, o governo Lula ampliou, aprofundou o combate, e ele vem se mantendo até agora, até o governo Bolsonaro vem se mantendo. Então, o Brasil ele é uma referência global, apesar dos trancos e barrancos, apesar do sistema ter uma série de problemas, mas ele é uma referência global. Num crime que ele, atualmente a estimativa das Nações Unidas é que haja 40,3 milhões de pessoas escravizadas em todo o mundo, produzindo um lucro anual de 150 bilhões de dólares, né? Então, é claro que é um problema global, é um problema que tem um padrão de exploração, um padrão de roubo de dignidade, de liberdade, mas também vai se adaptando às realidades de cada país, né, tendo características específicas nos diferentes países. Só que todo esse trabalho escravo é até importante, tem uns capítulos que é bem relevante, que é da Siobhan McGregor e da Fabíola, são 2 pesquisadoras, 2 professoras que se dedicam profundamente ao tema fora do Brasil, na Inglaterra e na Suíça, que trabalham mostrando como o trabalho escravo contemporâneo está conectado a essas redes de produção globais, né? Como o trabalho escravo contemporâneo ele não pode ser visto simplesmente como uma ocorrência perdida nos rincões do mundo, mas não, ela está inserida na rede de produção global. Não significa que a economia do mundo depende do trabalho escravo, mas o trabalho escravo está na economia do mundo, está em rede de produção, está em rede de comercialização. Ela, na verdade, faz parte, inclusive em vários pontos. Você temos, por exemplo, trabalho escravo extraído em minérios, de trabalho escravo, vamos dizer, uma TV, o trabalho escravo que ocorre na extração de minérios, os componentes de TV na África, tem trabalho escravo na montagem na produção de determinados componentes na Ásia, e depois você tem, por exemplo,
o empacotamento, a sending, a montagem do produto final da TV, etc. e tal, no continente americano, na América do Sul, com trabalho escravo. Então você tem uma corrente de trabalho escravo, às vezes 2, 3 continentes diferentes na mesma cadeia produtiva. Então, se a exploração do trabalho escravo ela é global, né, e ela alimenta uma rede global, é claro que o combate ao trabalho escravo também precisa ser global, né? A gente fala de globalização de comércio, mas a gente também tem que falar de globalização do combate ao trabalho escravo, e é importantíssimo ressaltar que em vários países do mundo se houve o surgimento de leis, se o sistema melhorou de combate ao trabalho escravo, se é um sistema que combate o trabalho escravo e tráfico, é porque também você teve uma rede internacional que fez fluir informação, muitos debates, muita discussão. Desde 2005, 2006, eu estou visitando uma série de países, falando, discutindo, ou representando a organização que coordena a Repórter Brasil, ou como membro, como conselheiro das Nações Unidas, né, do Fundo para Formas Contemporâneas de Escravidão, ou de outros assentos que eu tive na ONU, então, para discutir isso, para procurar soluções, para construir soluções coletivas, né. O Brasil, ele acabou fornecendo subsídios para diversos países, como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, França, para construir seus projetos próprios, que, em alguns casos, melhoram os instrumentos brasileiros ou vão para outro caminho. Então, existe um sistema global que precisa ser levado em consideração e que, sim, cada país tem que fazer sua parte, mas o sistema como um todo tem que fazer sua parte. Ou seja, a gente precisa avançar para uma responsabilização dessas cadeias, das empresas que se beneficiam do trabalho escravo através das Nações Unidas. Há debate sobre isso em Genebra, sobre a questão da responsabilidade obrigatória, vinculante, né? Para que as empresas sejam obrigadas a se comportar seguindo padrões de direitos humanos internacionais, mas é claro que o debate é muito difícil. E muito difícil não só por países grandes, né, que não querem ver suas empresas punidas, né? E muitas vezes o Brasil também não quer. Então, é complicado, mas a gente vai ter que avançar sempre nesses dois cenários, tanto nacional quanto internacional. O Brasil pode ser exemplo para o combate ao trabalho escravo? Eu acho que há uma abertura para uma troca de experiências. O Brasil aprendendo o que há do lado de fora e fora aprendendo o que é do lado de dentro. Agora, tem certas coisas que são, na verdade, o caso brasileiro, ele é visto muitas vezes como um caso muito difícil de ser replicado na sua totalidade. É claro que algumas experiências, né, alguns elementos têm sido estudados, têm sido buscados replicar, como, por exemplo, a lista suja do trabalho escravo, que é o cadastro de empregadores flagrados cometendo esse crime, criada pelo governo em 2003, né, que é um cadastro, uma lista de empregadores flagrados com trabalho escravo, que é um instrumento importantíssimo para garantir transparência, né, para que o setor produtivo brasileiro, inclusive, olhe, veja o que está acontecendo e possa tomar medidas, né, para o gerenciamento do risco, para tudo isso mais. Então, ou seja, a lista suja ela é estudada, ela busca ser copiada, né, tudo que é um instrumento de transparência importantíssimo. Agora, é claro que tem limitações, porque, por exemplo, o Brasil, ele tem um sistema de fiscalização do trabalho, que apesar também de estar perdendo o número de profissionais, que está reduzindo o número de profissionais, que está tendo problema para repor essa quantidade, que tem problemas de recursos para fiscalização ano a ano, apesar disso, ele ainda tem um sistema forte de fiscalização que é a base do combate ao trabalho escravo no Brasil, ou seja, a verificação de denúncias e o resgate de trabalhadores onde foi constatado o trabalho escravo. Então, o Brasil tem mais de 2.000 fiscais de trabalho atuando nacionalmente, e isso é um diferencial com muitos lugares. Em outros países você tem a figura do auditor fiscal do trabalho, sim, mas não como no Brasil, né, diferentemente do Brasil, e ao mesmo tempo nós temos também outros lugares os fiscais de trabalho não existindo, né, ou existindo numa função diferente. Então, a base do combate ao trabalho escravo no Brasil, que é exatamente a execução, a colocar em prática a lei, né, que o pessoal chama de law enforcement, colocar em prática a lei através de funcionários públicos. Em outros países você não tem
Então, muitos países têm que adotar, por exemplo, o combate ao trabalho escravo partindo da ação de empresas, né? As empresas sendo instadas a demonstrar compromissos ou combater esse problema. Ou seja, por quê? Porque você às vezes não tem dados de fiscalização, você não tem dados de libertação de trabalhadores. Então, é complicado, não é simples, né? É uma situação em que cada país do mundo tem as suas peculiaridades. Então, a reprodução do modelo brasileiro depende bastante dessas características. Agora, mais do que a reprodução, o interessante é que cada país consegue inspirar-se nos exemplos dos anteriores. Então, por exemplo, a lei australiana é muito inspirada na lei inglesa, que é muito inspirada na lei americana, na lei californiana, digo. Só que cada país acaba fazendo uma coisa diferente, né? Acaba avançando em relação ao antecessor, né? Acaba evoluindo. Então, eu acho que tem espaço para muita coisa, eu acho que essa troca internacional é muito útil, mas a gente precisa avançar, sim, numa questão de responsabilização. As empresas internacionais que lucram com a questão do trabalho escravo contemporâneo precisam, sim, ser responsabilizadas. Você está ouvindo a entrevista com o jornalista Leonardo Sakamoto, militante no combate ao trabalho escravo desde 1999. Este ano ele lançou o livro Escravidão Contemporânea, que reúne textos de especialistas no assunto do mundo todo. O contexto de lançamento do livro. Não é importante dizer que o pessoal fala assim, não, isso aqui é uma obra para bater no governo, não bater no governo. Isso é uma obra para contar uma história para contar a história do combate à escravidão contemporânea no Brasil. A gente tem o Brasil, ele foi, claro, vítima de mais de 300 anos de trabalho escravo no modelo colonial e imperial, e é claro que isso nos deixou marcas, né? Mas é claro que uma parte daquele trabalho escravo, ele que existia naquela época em si, ele se mantém não mais através da anuência do Estado. O Estado não garante mais a propriedade de uma pessoa por outra, mas ele manteve-se situações que são semelhantes ao trabalho escravo daquela época, ou seja, análogas ao trabalho escravo daquela época, porém sem mais o direito de propriedade. Esse trabalho escravo contemporâneo, apesar de ser alvo de livros técnicos, jurídicos, você tem uma expressão muito grande disso, você tem uma discussão muito grande dentro da área técnica e jurídica. Você tem muitos juízes, muitos procuradores, muitos advogados que escreveram livros sobre isso. Agora, a questão de como isso se coloca para a sociedade, de uma maneira ampla, que inclui a questão jurídica, mas não se resume a ela, é o que a gente pretende. A gente pretende, por isso, contar a história. A gente conta a história do trabalho escravo contemporâneo no Brasil, né, como ele se mantém hoje, baseado no que ele se mantém hoje, qual que é no que ele se baseia, quem ele traz lucratividade, então a gente conta por que na prática o trabalho escravo ainda existe, o que é feito para combater e por que é tão difícil combater também o trabalho escravo contemporâneo. Para isso, né, a gente tenta mostrar, grosso modo, a gente também tenta mostrar no livro uma coisa que o trabalho escravo contemporâneo muitas vezes é visto como uma doença que tem que ser erradicada porque ela sobreviveu à expansão do capitalismo. E na verdade, o trabalho escravo contemporâneo, ela acaba sendo na prática uma ferramenta que determinados empreendimentos dentro do capitalismo usam para se expandir ou para obter maior lucratividade, né? Ela não é um desvio do sistema. Ela é uma ferramenta do sistema. Esse que é o ponto. Mas na época, antigamente, não era diferente. Mas é lógico, eu já tive várias discussões com professores de economia que falaram, mas é bobagem, se o trabalho escravo fosse o padrão, a economia não funcionava assim. Mas o trabalho escravo é lateral para determinadas atividades, ele não é central e nem pode ser central. Sim. E ele é diferente do trabalho escravo que havia na época da colônia e do império. O trabalho escravo mas não havia capitalismo, você pode até discutir isso, mas a questão não é. A questão é que é um trabalho escravo diferente. O capitalismo, ele tem uma característica muito boa, Rosa Luxemburgo já dizia isso, que ele, na hora da expansão, ele vai na verdade, encontrando as realidades, né, externas a ele, trazendo essa realidade para dentro, inclusive
utilizando os recursos dessas realidades através da sua ressignificação. Ele transforma, pega essas formas de exploração e utiliza elas não mais na lógica antiga, mas numa lógica de acúmulo, né, ou de acúmulo, de expansão. Então, a ideia ou seja, a questão do trabalho escravo contemporâneo, e acho que o tema central é que o trabalho escravo ele não é doença, ele é sintoma. Sim. Ele não é uma doença, ele é um sintoma, não é que uma doença deve ser erradicada, ele é um sintoma de que o corpo não está legal. E o corpo não está legal é a sociedade, o modo de produção, o modelo de desenvolvimento, e esse é o termo mais importante. Trabalho escravo é sintoma de um modelo de desenvolvimento com problemas, né? E é isso que precisa ser combatido. Então, precisa ser combatido o pessoal que é escravizado em nome do progresso, né? Ou seja, em nome do lucro. Os autores do livro. A gente chamou especialistas. O André Roston, que abre com a história, ele foi coordenador da fiscalização do trabalho escravo no Brasil por muitos anos, uma pessoa que entende muito, ele fez um capítulo bem humano para tentar explicar o que é na prática flagrar trabalho escravo. Depois o Mike Dougherty, que foi diretor da Slavery International, uma das principais ONGs do mundo de combate ao trabalho escravo, a mais antiga, na verdade é a mais antiga organização não governamental de direitos humanos do mundo, né? Tem quase 200 anos, né? Uhum. E é uma ONG que é tão absurdo que é uma ONG que ajudou ao combate ao trabalho escravo transatlântico no Brasil, lá há 200 anos, sabe? É uma pessoa que está há muito tempo já. Eita, você da Anistia Internacional, ele ajuda a explicar como é que as leis do mundo evoluíram para proibir o trabalho escravo, né? Ricardo Rezende, ele é um dos maiores especialistas também no país, ele é padre, foi da Comissão Pastoral da Terra, é ligado trabalhou na Amazônia durante décadas, durante a ditadura, exatamente combatendo o trabalho escravo, sendo ameaçado de morte, mas ele também é antropólogo e professor da UFRJ. Então, hoje, né, então ele mostra como a Lei Áurea não foi capaz de erradicar essa outra forma de escravidão. Nós temos, depois, pessoas do mundo jurídico, o Thiago Cavalcante, ele é procurador do trabalho, coordenou o combate ao trabalho escravo no Ministério Público do Trabalho, ele explica o que é juridicamente, as leis, o que é feito para combater. O Renato Bignami, que é um auditor fiscal do trabalho, né, também ele é um dos criadores do combate ao trabalho, ele é o criador do combate ao trabalho escravo no setor têxtil no Brasil. Ele fala como é que, mas também ele é doutor pela Universidade, esqueci a Universidade Complutense de Madrid, uhum. E ele atua, ele mostra como é que os outros países vêm fazendo para combater o trabalho escravo nas suas áreas. Da mesma forma, a gente também trouxe a Silvana MacGregor e a Fabíola Mieres, que acaba explicando como é que a falta de liberdade na relação trabalhista, né, e a falta de liberdade nessas cadeias produtivas ajuda a explicar um pouco a questão do trabalho escravo no Brasil e no mundo, né? O Kevin Bales, o Xavier Plassat, que é também coordenador da Comissão Pastoral da Terra, também é francês, é frei dominicano, mas ao mesmo tempo é formado pela Sciences Po em Paris, né? Uhum. E gera estatísticas anualmente do combate ao trabalho escravo, junto com a Natália Suzuki. Ele mostra o perfil, quem é esse sujeito, quem é a pessoa escravizada no Brasil, né? Trata um perfil detalhado. Aí Kevin Bales, que é o maior... Depois do Kevin Bales, que é o maior especialista em trabalho escravo no mundo, né? Uhum. Ele é considerado o maior especialista. Ele lançou o último livro dele, tinha lançado na relação do trabalho escravo e do meio ambiente. Trabalho escravo e mudanças climáticas. Aí ele traz essa discussão para dentro, porque é uma coisa que as pessoas não percebem, mas o trabalho escravo é usado para atividades ligadas ao trabalho escravo acabam contribuindo com o aquecimento global. Então ele traz essa discussão para dentro. E depois, por fim, a Raíssa Alves, né, que também ela foi representante da OAB na Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, mestre em Direito, né, e ela analisa o racismo, né, no trabalho escravo contemporâneo, né, porque apesar de você não ter mais o condicionante da cor da pele para escravizar alguém, na prática, temos uma maioria de negros, uma maioria muito maior de negros escravizados do que a maioria de negros da sociedade brasileira. Uhum. Por quê? Porque você tem, na verdade, uma dívida histórica não paga, que faz com que hoje se escraviza o pobre, mas o pobre é negro. Como combater o trabalho escravo?
Eu acho que a gente tem que ser duas coisas. Eu acho que a gente tem que ser ligeiramente, não muito, né, mas ligeiramente pessimista na análise, na avaliação, né, mas temos que ser otimistas na ação, né. Eu acho que tem que fazer essa dobradinha, porque senão também é aquela coisa, não tem que ficar naquele otimismo desenfreado, não, tudo vai ser lindo, vamos dar os braços, o mundo vai assim, aí você se decepciona rápido e sai fora. Eu atuo no combate ao trabalho escravo, cubro, acompanho, milito, tudo desde 1999, então isso lá se vai já 21 anos, né? Acho que todo mundo que está no combate ao trabalho escravo, ele só continua durante tanto tempo assim por conta de uma certa desconfiança, sabe? De uma coisa do tipo, nós temos que celebrar as nossas vitórias, nós temos que celebrar nossas conquistas, elas acontecem, dizer que nada mudou, aí vem o pessoal que por exemplo, acabou de entrar, ou está há pouco tempo atuando no tema, fala, não, nada mudou nos últimos 20 anos, é quase uma ofensa ao movimento social, porque se as coisas mudaram, se um pouco dessas coisas mudaram todos esses anos, foi exatamente porque as pessoas resolveram não ficar de braços cruzados e resolveram fazer a diferença. Então, sim, o combate ao trabalho escravo mudou a gente no último quarto de século, né? Porque nesse ano nós celebramos 25 anos do sistema de combate ao trabalho escravo, né? Celebramos 25 anos do nascimento dos grupos móveis de fiscalização do Ministério do Trabalho. Agora, mudou sim, mas é claro que falta muito mudar. Eu acho que a gente tem que ver a história não como uma linha reta. As pessoas, na verdade, elas passam pelos bancos escolares, mas elas acabam esquecendo do processo dialético, sabe? As coisas vêm e vão, você conquista, você tem retrocessos, a história não caminha em linha reta, né? A história não acabou e nem caminha em linha reta, né? A gente tem conquistas, retrocessos, e isso vai agindo. Tipo, talvez a gente não veja o fim do trabalho escravo no mundo no nosso tempo de vida, mas eu acho, até porque também é o seguinte, a gente consegue reduzir significativamente o trabalho escravo, mas a gente não consegue zerar, porque zerar demandaria inclusive mudanças estruturais no próprio sistema, né? Você tem que, como eu falei, o trabalho escravo ele é antigo, mas o trabalho escravo contemporâneo ele é uma consequência também do capitalismo. Então é claro que é difícil, a gente não vai dizer as coisas vão acabar de uma hora para outra. Não, vai levar tempo. Agora, é possível. Você pergunta, é possível erradicar o trabalho escravo? É possível erradicar o trabalho escravo. É possível acabar com aquilo? É possível sim. Agora, só que, não queiram isso agora no mundo. É claro, a gente tem que continuar lutando para impedir que as pessoas sejam escravizadas, continuar lutando para que a fiscalização continue libertando as vítimas e continuar lutando para mudar o sistema que acaba garantindo que o trabalho escravo continue existindo. Só que a gente tem que estar em mente que a gente está no meio de um processo em que você tem um recrudescimento da extrema-direita no mundo, e isso tem que ser levado em consideração, né? Não estou falando que o trabalho escravo está ligado à extrema-direita, de certa forma, porque o que acontece, você tem o quê? Você tem a tentativa de enfraquecer o Estado, e os Estados nacionais são os atores fundamentais nesse processo. As pessoas falam, são as empresas, não, são os Estados, né? A fiscalização. Então, o que acontece? Fiscalização não só, porque a gente está falando de fiscalização parece que se a gente só dá força para fiscalização, o resultado vai ser o quê? Um Estado, o trabalho escravo é um problema de polícia. Não, não é. É um problema principalmente do quê? Você tem uma miríade, um rosário de pessoas pobres, né, que na verdade aceitam esse tipo de trabalho, são empurrados para esse tipo de trabalho, para essas condições de trabalho, porque elas não têm outras opções de vida. Sim. Então, você tem que, em primeiro lugar, o Brasil, e acho que o Brasil avançou muito no combate ao trabalho escravo, através de você botar a lei em prática, né, de você fiscalizar, de você punir economicamente. Ainda falta bastante, não tem tanta gente na cadeia do trabalho escravo, mas pelo menos tem muita gente que foi punida economicamente por trabalho escravo, seja por boicote, seja por ação do Ministério Público. Só que o que a gente precisa agora é avançar em uma coisa que é pouco, a gente avançou, mas avançou pouco, que é a questão você melhorar a qualidade de vida das pessoas para que elas não precisem procurar
saídas que muitas vezes colocam em risco sua dignidade. Você acabou de conferir a entrevista com o jornalista Leonardo Sakamoto. Há mais de 2 décadas, ele está à frente da Repórter Brasil, uma das principais organizações de combate ao trabalho escravo contemporâneo no país. Este ano, o jornalista lançou o livro Escravidão Contemporânea. A obra reúne textos de especialistas no assunto do mundo todo. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes. Ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação e reportagem, Nara Lacerda. Edição, André Paroche e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.